Fosse honra, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Robson Concursos, vibração total, dando continuidade na gravação estratégica esquematizada da Lei 6.123 de 1968, Estatuto do Servidor do Estado de Pernambuco, dessa vez para gravar o título 5, que trata do regime disciplinar, o capítulo 1, que trata da acumulação. Vou logo dizendo que o título 5 vou dividir em dois vídeos. O primeiro vai do capítulo 1 até o capítulo 4 e o segundo vídeo vai ser o capítulo 5, que trata das penalidades estratégicas esquematizadas. Acredito, meu guerreiro e minha guerreira, principalmente você que vai fazer o concurso da briosa Polícia Civil do Estado de Pernambuco agora, domingo, para o cargo de agente de escrivão, e no dia 3, assim como a minha pessoa vai fazer para delegado. Acredito que dentro da Lei 6.123 vai cair a questão dentro do capítulo 5, que trata das penalidades. No último concurso 2016, caiu para delegado uma questão, meu guerreiro e minha guerreira, dentro desse capítulo da lei. Sem mais delongas, título 5 do regime disciplinar, capítulo 1 da acumulação, artigo 190, diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada, exceto, inciso 1, a de juiz e um cargo de professor. 2, a de 2 cargos de professor. 3, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico. E 4, a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então você já sabe, é vedada a acumulação remunerada, exceto a de juiz e um cargo de professor, a de 2 cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Parágrafo 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Parágrafo 2º. A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. Parágrafo 3º. A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados. Artigo 191. O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada, nem perceber estipêndio pela participação de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo neste último caso, quando tiver a condição de membro nato ou quando o exercício em um deles seja em decorrência do outro. Artigo 192. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida e comprovada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos. Parágrafo único. Provada a má-fé, o funcionário perderá todos os cargos. Então, grave bem. Provada a má-fé, o funcionário perderá todos os cargos. Capítulo 2 dos deveres. Artigo 193. São deveres do funcionário, além do desempenho das tarefas cometidas em razão do cargo ou função: 1. Assiduidade. 2. Pontualidade. 3. Discrição. 4. Urbanidade. 5. Lealdade às instituições constitucionais. Isso mesmo, lealdade às instituições constitucionais. 6. Obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 7. Observância às normas legais e regulamentares. 8. Levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo ou função. 9. Zelar pela economia e conservação do material que lhe for confiado. 10. Providenciar para que esteja sempre em ordem no assentamento individual a sua declaração de família. 11. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões requeridas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações. 12. Guardar sigilo sobre documentos
e fatos de que tenha conhecimento em razão do cargo ou função. Então, meu guerreiro, minha guerreira, o artigo 193 é estratégico para a sua prova e para a minha prova. Capítulo 2 das proibições aqui é muito estratégico e diz o seguinte, artigo 194. Ao funcionário é proibido, inciso 1, exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. 2. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades ou atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Então, meu guerreiro, minha guerreira, vou logo dizendo a você que o artigo 194, que trata da proibição do funcionário, eu já deixei aqui, meu guerreiro, minha guerreira, dentro do inciso 2, dizendo que é uma causa de suspensão, isso mesmo, esse inciso 2, que traduz também o inciso 5, como vocês estão percebendo, causa de demissão. Então, para facilitar o meu aprendizado e estudo e o seu, Robson Concurso já deixou aqui tudo estratégico, esquematizado. Então, dentro do artigo 94, que diz, ao funcionário é proibido, inciso 1, exercer cumulativamente 2 ou mais cargos ou funções públicas, salvo as exceções previstas em lei. O inciso 2, você já memoriza que é uma causa de suspensão, referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades ou atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Por que é suspensão, Robson? Porque vamos ver mais à frente que artigo dizendo que esse inciso 2, o inciso 3, o inciso 5º, meu guerreiro, minha guerreira, é causa de demissão, inciso 5º, e o inciso 2 e 3 é causa de suspensão, entre outros. Vamos ver. O inciso 3 diz o seguinte, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição é uma causa de suspensão, é proibido ao funcionário, meu guerreiro, minha guerreira, retirar sem prévia autorização da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Esse inciso é uma causa de suspensão. O inciso 4 diz, promover manifestação de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto da repartição. O inciso 5º, 6º e 7º, meu guerreiro, minha guerreira, e 8, estratégico, são causas de demissão que diz o seguinte, o inciso 5º, é proibido ao funcionário valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, é uma causa de demissão. Inciso 6º, coagir ou aliciar subordinados com o objetivo de natureza político-partidária, é uma causa de demissão. Inciso 7º, participar de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo em órgão da administração pública indireta, meu guerreiro, minha guerreira, é uma causa de demissão. E o inciso 8º, exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, cotista ou comanditário, é uma causa de demissão. Guarde bem esses incisos, causas de demissão. Vamos ver dentro, principalmente do capítulo 5, no próximo vídeo, que vamos tratar das penalidades, meu guerreiro, minha guerreira, vai estar lá dentro da demissão do artigo, referenciando esses incisos. Por isso que eu já deixei aqui estratégico esquematizado para você ganhar tempo e revisar, porque eu tenho certeza que a probabilidade é grande de cair na sua prova. Então, o inciso 9 diz o seguinte, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais, vencimentos e vantagens de parentes
até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Guarde bem, às vezes na prova eles dizem que são de terceiros grau, meu guerreiro, minha guerreira, de quarto não. É até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro, é uma causa aqui de suspensão. O inciso 10, meu guerreiro, minha guerreira, diz o seguinte, dentro do artigo: proibido ao funcionário praticar usura em qualquer de suas formas, causa de demissão. Guarde bem. Praticar usura, meu guerreiro, minha guerreira, em qualquer de suas formas, é uma causa de demissão. Inciso 11, receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função, demissão. Já o inciso 12, cometer a pessoa estranha a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados, aqui é suspensão, meu guerreiro, minha guerreira. O inciso 13, promover direta ou indiretamente a paralisação de serviços públicos ou dela participar é proibido, você já sabe, ao funcionário promover direto ou indiretamente a paralisação de serviços públicos ou dela participar. Já o inciso 14 diz o seguinte: proibido ao funcionário aceitar comissão, emprego ou pensão de governo estrangeiro sem prévia autorização do presidente da República. Demissão, meu guerreiro. 14. Celebrar contrato com a administração estadual quando não autorizado em lei ou regulamento. Demissão. 16. Receber direta ou indiretamente remuneração de empresas que mantenham contrato com um órgão ou entidade de sua lotação. Demissão. O inciso 17 é o nosso último inciso dentro do artigo que trata das proibições ao servidor. Diz o seguinte: atualização 2022, viu? Proibido ao funcionário violar total ou parcialmente quaisquer direitos de advogado ou advogada reconhecidos por lei federal vigente no país. Foi a atualização em 2022 pela Lei Complementar 515. O inciso 17, meu guerreiro, minha guerreira, violar total ou parcialmente quaisquer direitos de advogado ou advogada reconhecidos por lei federal vigentes no país. O parágrafo 1º, que também foi a atualização em 2022, diz o seguinte: as vedações de que tratam os incisos 7 e 8 não se aplicam ao servidor em gozo de licença para o trato de interesses particulares na forma dos artigos 130 e 132, observada a legislação sobre conflitos de interesse. O parágrafo 2º, também atualização em 2022, diz: aplica-se o disposto no parágrafo 1º a carreiras regidas por legislação específica. Vamos para o nosso capítulo 4, que trata da responsabilidade, meu guerreiro, minha guerreira, que diz o seguinte: pelo exercício irregular de suas atribuições, o funcionário responde civil, penal e administrativamente. Artigo 196. A responsabilidade civil decorre de procedimento doloso ou culposo, que importe em prejuízo à fazenda estadual ou a terceiros. O parágrafo 1º, o ressarcimento do prejuízo causado à fazenda pública obedecerá ao disposto no artigo 140, sem prejuízo da promoção de ação judicial para a cobrança do valor integral devido a critério da administração. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o funcionário perante a fazenda estadual em ação regressiva proposta após transitar em julgado a decisão que a houver condenado a indenizar o terceiro. Artigo 197 diz o seguinte, nosso artigo 197: a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário como tal. Grave bem, meu guerreiro, minha guerreira, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao funcionário como tal. Artigo 198, nosso último artigo, dentro do nosso título 5,
do capítulo 4, que diz o seguinte: a responsabilidade administrativa resulta de ação ou omissão do desempenho do cargo ou função e não será elidida pelo ressarcimento do dano. Então, guarde bem. A responsabilidade administrativa resulta de ação ou omissão do desempenho do cargo ou função e não será elidida pelo ressarcimento do dano. Então, meu guerreiro e minha guerreira, graças ao bom Deus, chegamos ao final da leitura estratégica sistematizada e atualizada da Lei 6.123, do título 5, do capítulo 1 ao 4. Deus é bom e ama você. No próximo vídeo, meu guerreiro e minha guerreira, nós vamos gravar o capítulo 5 dentro desse título 5 que trata do regime disciplinar. Caiu para delegado de polícia em 2016. Uma única questão dentro da Lei 6.123, dentro do título 5 que trata do regime disciplinar, mas caiu do capítulo 5 que trata das penalidades. Vou mostrar no próximo vídeo essa questão que caiu para delegado. Devido à falta de tempo, meu guerreiro e minha guerreira, só vou gravar o próximo vídeo dentro do título 5. Eu vou gravar o capítulo 6 porque o tempo é curto e devemos ser estratégicos e esquematizados. Estou focado para delegado. Dia 3 de março, minha prova para delegado. Promessa cumprida em parte, mas as partes que eu estou gravando, eu acredito que vai cair na sua prova no canal Robson Concursos. Já está gravado o Estatuto Policial Civil da Briosa Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Acredito que vai cair uma questão. E se cair a questão dentro da Lei 6.123, meu guerreiro, minha guerreira, acredito que vai cair uma questão na sua prova, vai ser dentro do título 5, que trata do regime disciplinar, principalmente o capítulo 5, que trata das penalidades. Gostou? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha. Deus é bom e ama você, e até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.